E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo, um local inusitado aqui, feriadão de Sexta-feira Santa. Espero que todos vocês estejam abençoados, né, nesse dia santo aí do, do mundo, né? Aqui no Brasil, principalmente, que é uma nação católica. Eu não sou católico, mas respeito demais, tá? Muito obrigado a todos que me acompanham. Peço a todos que tenham aí uma abençoada Páscoa também, mas até lá nós vamos falar bastante. E, cara, no local inusitado, não estou em casa, né? Dá para perceber. Estou longe de casa, estou na casa da minha sogra em Tomazina, no estado do Paraná. Mas eu venho aqui falar, comentar sobre futebol, não posso deixar diariamente fazer com vocês, né? E diretamente ao assunto, falando do clássico Vasco e Flamengo, cara. Vasco e Flamengo vão jogar aí, né, no Rio de Janeiro, neste sabadão, às 18h30 no Maracanã. Depois de muita polêmica, né, que o Vasco tentou levar o jogo para São Januário com torcida única, fez aquela petição, não foi aprovada por questões de segurança. Muita gente me explicou nos comentários o que acontece lá. Muito obrigado a essa galera que falou comigo, né? Então o jogo vai ser no Maracanã mesmo, né? Não tem jeito. E o que tá assustando aí os organizadores do jogo é a falta de procura de ingresso, né? Saiu no Globo hoje, também em outros canais como Terra, assim, que tava aí uma surpresa de falta de procura de ingressos, inclusive de fechamento de um setor do estádio, né, que é o anel superior lá, que com o anel superior o estádio poderia chegar a 69 mil, e sem esse anel superior vai chegar aí a 59 mil o Maracanã, né? Mas não estão achando que vai lotar não, né? O Vasco pode ter até prejuízo aí com esse jogo, devido aos custos do Maracanã. Então não é garantia que vai chegar aí aos 59 mil. Mas para esse jogo, que é um jogo histórico, é um clássico, né? O Vasco chega aí em desvantagem, lembrando que nos últimos 32 jogos o Vasco conseguiu triunfar em apenas 2, né? Nos últimos 2 anos o Vasco não consegue vencer o Flamengo e em Brasileirão desde 2015. Você imagina a situação, né? Então, o Vasco vem a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Adson, Coutinho, Nuno Moreira e o Veguete, tá? O Veguete que é um dos técnicos, como é que se diz, dos artilheiros do Brasileirão, assim como a Arrascaeta. Então vai ter um confronto de artilheiro do Brasileirão aí, com 4 gols cada. O Flamengo vem a campo, né? Especula-se que venha com o Rossi, com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Varela, ou Varela, né? Pulgar, De La Cruz e Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique, né? Então tá especulando que o Varela possa ir ao invés de Ayrton Lucas, já que o Alexandre está machucado e não vai poder jogar esse jogo, tá? Então, um jogo de muita história, muita expectativa, com certeza. Na minha opinião, cara, o Vasco não tem chance. Pelo que o que tá vindo o Flamengo jogando aí, depois de uma vitória de 6-0 no Juventude, dificilmente o Vasco vai conseguir um triunfo. É aquele negócio, é clássico. Clássico, tudo pode acontecer. Clássico, a camisa pesa, mas a diferença entre elencos de Flamengo e Vasco é gigante a favor do Flamengo, e eu acho que não vai dar não, tá? Bom, e aquele negócio, né? Sobre a questão dos ingressos, a gente já tá vendo aí já há um tempo, em jogos do Maracanã, no Flamengo, tem acontecido isso, né? Existe aquela reclamação muito forte da torcida de que os ingressos estão caros, né? E muita gente tá deixando de ir aos jogos porque não, pelo preço, cara. Isso é bem óbvio, tá bem claro isso, tá? Então, não sei por que os caras estão se achando com surpresa. O BAP mesmo já declarou que não vai baixar o preço do ingresso. O cara prefere fechar setor de estádio, com o estádio vazio, a baixar o preço dos ingressos. Eu entendo a questão do elenco ser caro, do elenco ser de primeira linha, de que os jogadores custam caro, mas, cara, o que é pior? Vamos falar a verdade. Você tem um elenco caro, com estádio vazio, né? E o elenco caro com o estádio cheio, pelo menos, arrecadando um pouco mais, não é melhor? A não ser se eles estiverem arrecadando mais com menos gente. Aí pode até ser, mas será que compensa?
a questão econômica disso, será que vale a pena? E o desgaste, cara, e o desânimo do torcedor, né? Tem esse detalhe também, cara, o torcedor, cara, começa a ficar desanimado, começa a não seguir o time mais, sabe o que acontece isso, cara? O cara fica se achando desprestigiado. Cara, tem que prestar atenção nisso. O Flamengo é um time de massa, um time popular, não é um time de elite. Não, acho que nunca foi um time de elite. Né? Pelo menos que eu vejo na história do Flamengo, o pouco que eu acompanhei aí, eu não vejo o Flamengo como um time de elite. Então tem que ver, cara. Quer elitizar o Flamengo? Será que é um bom caminho? O Flamengo, o sucesso do Flamengo, as receitas que o Flamengo alcança, todo o público, tudo, é porque é pela elite? Não, não é. É pelo povão, cara. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, tem que dar valor no povão. E agora, você restringindo o acesso ao povão, a coisa que ele gosta, que é ver os jogadores ao vivo, ir lá no campo, né, se divertir no Maracanã com a família. Ah, cara, você acha que é o caminho certo? Eu não sei. Coloca no comentário a tua opinião aí, cara. Infelizmente, né, é o que tá acontecendo, cara. É o que tá acontecendo e foi muito nítido. Subiu o ingresso, a torcida afastou. E aí, é surpresa? Tudo bem, mano do Vasco, mas, cara, mesmo assim, a questão sempre é a mesma. E aí, assim, né, até, de repente, até pior, né, mano do Vasco, o Vasco que não é administrador do estádio, tem que alugar, né, tem despesa super alta, aí o ingresso fica mais caro aí. Não sei qual que é o preço do ingresso, mas eu imagino que seja, porque essa é a tônica que tem tido nos últimos jogos aí, principalmente do Flamengo, né? O Flamengo subiu o ingresso, o público se afastou. O que era normal ser 50, 60 mil, passou a ter 30, 35. E aí, será que é melhor assim? Né? Acho que não, né? No Palmeiras aconteceu isso lá em Barueri. Barueri continuaram cobrando os ingressos caros aí, e aí a torcida não foi, não vai. A torcida que poderia ir lá de Osasco, de em volta de Osasco, lá em Barueri, não vai mais no campo. Não foi, poderia ter ido, né? E o cara que é do Allianz, que tá naquele conforto todo, acabou não gostando de Barueri e não vai, infelizmente. Então tem que prestar muita atenção nessa questão do preço dos ingressos aí, né? Que é o que está afastando o torcedor do Flamengo lá nos estádios. Bom, e ainda falando desse jogo de Vasco e Flamengo, mando do Vasco no Maracanã, o Rossi deu uma declaração aí falando que, apesar de ser mando do Vasco, o Maracanã é a casa do Flamengo. Ele falou que é a nossa casa, né? Casa do Flamengo. A torcida do Vasco ficou revoltadinha. Não adianta, cara. E pior que ele falou que é verdade, né? O Flamengo tá super bem, tá encaixando tudo. Os caras tiveram esse acidente de percurso aí contra o Córdoba, lá o Central Córdoba, cara. Mas depois meteu 2-0 no Grêmio lá, já meteu 6-0 no Juventude, ou seja, tá indo muito bem. E sim, cara, vai jogar na casa do Flamengo, no Maracanã. Apesar de estar com pouca torcida, né, que eu tenho, até o último levantamento que eu tinha visto aí eram 15 mil ingressos de vascaínos vendidos e 10 mil do Flamengo. Ou seja, torcida, por enquanto, estava a maioria do Vasco. Mas eu duvido que vai ter maioria do Vasco na hora do jogo ali. Eu acho que vai vender um pouco mais de ingressos. Mais de 30 mil vai ter, né? Eu imagino que, porque o último jogo, apesar do 6-0, foi 31 mil, se eu não me engano. Então, casa do Flamengo, cara. Não tem que ver, cara. Infelizmente, né, para as outras torcidas é essa, cara. Todo mundo que vai jogar lá no Maracanã, né, mesmo sendo do Rio, mesmo sendo Fluminense, a maioria sempre vai ser flamenguista. É como se fosse a casa do Flamengo. Enquanto não sai estádio do Flamengo, lá que o BAP tá enrolando para fazer, vai ser o Maracanã sempre casa do Flamengo, cara. Fazer o quê? Não adianta ficar bravo. Essa é a realidade. Você tem que cobrar o Vasco ganhar o jogo, né? Que tá feia a coisa no Vasco também. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, né? E ainda sobre esse jogo de Vasco e Flamengo, cara, o jogo não vai ter transmissão da TV aberta. O que eu acho um absurdo, né, cara? Isso eu acho um absurdo, sinceramente, cara. O que tá acontecendo no futebol brasileiro também é pra elitizar tudo mesmo, né, cara? Tudo você tem que pagar. Cada jogo é num canal, cada jogo é num stream diferente e tal. É uma palhaçada, na minha opinião, tá? Eu tô uma
uma pouca vergonha, uma sacanagem com o torcedor, com o povão, que, cara, que é o que ganha, o que é o futebol mesmo, é o esporte mais popular do país, mas do jeito que os caras estão fazendo, cara, dá medo. Por isso que o futebol tá uma bosta, vamos falar bem a verdade pra você. A seleção brasileira tá uma merda, o futebol não tá ganhando nada, futebol brasileiro. A gente ainda ama, a gente tem paixão, a gente fica correndo atrás. Então esse jogo do Vasco e Flamengo, que deveria ter aberto pra todo mundo, que é um jogo muito foda, muito bom, um clássico, importantíssimo no futebol brasileiro, né? Vai estar restrito a quem tem Amazon Prime, tá? Quem não tem Amazon Prime tem que procurar em piratão aí, esses troços, uma sacanagem, né, cara? Uma sacanagem, infelizmente. Então, esse jogo que poderia ter passado, né, Globo, qualquer canal aberto pro Brasil inteiro, pra todo mundo ver, não, vai ser só no Amazon Prime, tá? Beleza? Infelizmente. Bom, para finalizar aqui é o seguinte, o Flamengo divulgou um novo orçamento aí, e a parte que interessa para muita gente aí é a questão das contratações, né? Então o Flamengo reservou para 2025 um montante de 25 milhões de euros, ou seja, 166,5 milhões de reais, 3 milhões de reais, para contratações em 2025. O que parece pouco se pensando em termos de Flamengo, né? Mas a nova gestão, né, superou o que tinha feito ano passado, que era para ser 133 milhões de reais, tá? E este ano é 166 milhões. Vamos ver se vai sair o que vem aí, né? Lembrando que o Flamengo estava bem comedido com contratações, né? O discurso do Boto é contratação não midiática, mas contratações que funcionam, né? Por enquanto tá muito bem, né? O Flamengo tá com um elenco maravilhoso, elenco muito forte, e com certeza vai se fortalecer ainda mais por causa do Super Mundial. Lembrando que tem o Jorginho para vir ainda aí, né? Pelo menos é o que se especula, né? Vamos ver se vai chegar mais jogadores aí antes de junho para que se incorpore ao elenco e faça um bom Super Mundial. O que você acha de tudo que a gente falou aqui? Do jogo, de Vasco e Flamengo, da polêmica da questão do público, do preço do ingresso e agora aí desse montante de contratações aí de dinheiro que o Flamengo tem para contratar. Coloca no comentário sua opinião e vamos que vamos. E até o próximo vídeo, até o pós-jogo, né? De amanhã aí, do sábado, depois de Vasco e Flamengo. Beleza? Meu palpite, 3-0 Flamengo, 3-0 Flamengo e jogando baixo, tá? Vamos ver. Até mais. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.